vocês viram no assunto, você tem diversas tabelas, tá certo? Cada tabela trata de uma função e cada função tem uma lei específica para ela. Então o Henrique trabalha com delivery e o preço de cada entrega depende da distância aproximada de cada bairro. Não é? Conforme mostra essa tabela aí, é uma tabela fictícia, ok? Eu tirei da cabeça esses bairros aí, Alta Vista, Belágua, Cantinópolis e Diamantese. Então você está vendo aí as distâncias e o preço que é cobrado para a entrega em cada um desses bairros. Então nós temos a primeira pergunta que é: quanto custaria uma entrega para o bairro Esperantina? Não aparece aí na tabela, tá certo? Cuja distância é de 5 quilômetros. Então, se tivesse um bairro aí com a distância de 1 quilômetro, essa entrega custaria quanto? A metade do que custa a entrega no bairro que fica a 2 quilômetros. Você concorda? Exatamente, R$ 1,25. O preço da entrega está em função da distância, tá certo? Veja que os valores vão crescendo de forma proporcional, tá certo? 2 quilômetros de distância, 2,50. Quando você dobra a distância, dobra o preço também, cabeça. Man. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar R$ 5,00 mais R$ 1,25 e você vai ter R$ 6,25. Tá aqui, ó. Vamos para a questão 2. Qual é a fórmula ou lei que relaciona o valor Y de uma entrega de acordo com a distância X de cada bairro? O valor da entrega está em função da distância. A distância aqui é o X da questão, tá certo? Quanto maior o X, maior é o valor, né? O custo da entrega. O valor da entrega, Y, é igual a 1,25x. Por que 1,25? Man! Porque é o valor pago por cada 1 quilômetro. Você percebeu? Cada 1 quilômetro custa R$ 1,25. Perceba o seguinte, que a partir dessa regrinha, a partir dessa formulinha aqui, você calcula a distância para qualquer bairro, né? Aquele Esperantina, 1,25 vezes a distância, vezes 5. E Y igual a 5 vezes 1,25 dá R$ 6,25. Próxima, nós temos aí a questão do trem-bala, que diz o seguinte: um trem-bala é capaz de manter uma velocidade média de cruzeiro de aproximadamente 300 km por hora. Beleza. Qual é a distância percorrida pelo trem-bala em 15 minutos? Em 1 hora, né, esse trem percorre 300 km. É o que diz aí. Em 2 horas, ele percorre 600 km. Lindo. Beleza. Mas, professor, eu não quero saber em 2 horas, em 3 horas, e assim por diante. Eu quero saber em 15 minutos. Beleza. Então, nós vamos partir para meia hora. Tá certo? Então, em 0,5 hora, ele vai percorrer 150 quilômetros. 15 minutos. Não é 1/4 da hora? É. E quem é 1/4? É 0,25 horas. Nós vamos ter a metade da metade, tá certo? A metade do que ele percorre em meia hora. Então ele vai percorrer 75 km. Questão número 4. Ao conferir sua conta de internet no valor de R$ 75, Rita leu a seguinte instrução: para pagamentos realizados com atraso, serão acrescentados multa de R$ 2,50 e juros de 5 centavos por dia de atraso. Quanto Rita deverá pagar se atrasar o pagamento por 10 dias? Ela vai pagar de todo jeito R$ 75, mais multa, por quê? Porque está pagando atrasado, mais juro. Então nós vamos somar aqui os 75, mais a multa de R$ 2,50 por ter pago depois do dia,
mais os juros. E aí ela está atrasando quantos dias? 10 dias. Então, 10 vezes 5 centavos são 50 centavos. Então, vou botar aqui 10 vezes 0,05. Então, menos você está vendo aí que a conta é muito simples, é 75 mais 2,50 mais 50 centavos. 75 com 2,50 não dá R$ 77,50? R$ 77,50 mais 50 centavos, R$ 78. Então tá aí, letra D, muito fácil. Então tá aí, nós vamos usar essa informação aqui para as questões 5 e 6, que é a questão do táxi. Então vamos lá, questão 5. Nas capitais e grandes centros urbanos, o preço de uma corrida de táxi convencional inclui uma taxa fixa denominada bandeirada e uma parcela que depende da distância percorrida. Beleza. Se a bandeirada custa R$ 4,50 e cada quilômetro percorrido custa R$ 2,25, qual a lei de formação dessa função? O segredo aí é você identificar qual o valor fixo. Na corrida de táxi convencional, inclui uma taxa fixa, que é a bandeirada, tá certo? A bandeirada é o valor fixo, é o valor que não vem casado com X, ok? É aquele valor ali e acabou-se. E aí ele já diz, olha, se a bandeirada custa R$ 4,50 e cada quilômetro percorrido custa R$ 2,25, então você já está vendo que o valor que vai ser multiplicado pela distância é o R$ 2,25. Em outras palavras, o valor Y a ser pago em uma corrida de X quilômetros é Y, ou seja, o valor é igual a R$ 4,50, que é a bandeirada. Entrou no táxi, você já está devendo R$ 4,50 para o taxista, tá certo? Entrou aqui, não, eu vim só perguntar as horas, beleza. É 3h30, agora passe R$ 4,50 aí. Mas, seu Zé, a gente não saiu do canto. É a bandeirada mesmo. Pois é, entrou no táxi, você já está devendo R$ 4,50. Mais R$ 2,25 por quilômetro, vezes X, ou seja, por quilômetro. Mas, professor, a alternativa não dá assim não, a letra A, olha. Veja como é que está a letra A, exatamente. Na letra A, ele coloca no formato padrão. Qual é o formato padrão? Y é igual a X mais B. Esse é o formato genérico desse tipo de função, que nós depois vamos ver que tipo de função é essa. Então, Y aí, no caso, é colocando no padrão, nós temos primeiro o valor casado com X, e aí você tem 2,25x, beleza, mais 4,5. Está aí no padrão, conforme os 10 mandamentos. Questão número 6, que também refere-se à questão do táxi, e aí a gente vai usar a formulinha, tá certo? Considerando os valores cobrados pelo táxi da questão anterior, quanto custaria uma corrida de 6 quilômetros? A Bíblia diz para você responder como? Usando a lei de formação da função. Y igual a 2,25x mais 4,5 ou 4,50, que é R$ 4,50. E aí o que é que você faz? Coloca o 6 no lugar do x, porque são x quilômetros. 2,25 vezes 6 mais 4,50. Beleza. Y é igual, multiplica, você vai ter quem? R$ 13,50, 13,5 mais 4,5. E aí, somei, bati, conferi, 18. Uau! 7ª questão. Pessoal, isso aqui é mais para a gente treinar, tá certo? Dada a função f de x igual a 2,5x mais 2, determine o f de menos 3. Pessoal, o que é que nós vamos fazer, o que é que nós devemos fazer neste tipo de questão? Substituir o valor dado no x da questão.
tá certo? F de menos 3, vou fazer só o do primeiro aqui, tá certo? O resto a gente vai fazer no modo hacker. 2,5 vezes menos 3, vou botar entre parênteses, porque é um valor negativo, mais 2. E aí, 2,5 vezes 3, quanto é? É 7,5. Ou seja, é 3 vezes 2,5. 2,5 com 2,5 dá 5. 5 mais 2,5, 7,5. Só que aqui é vezes menos 3. Então vai ser menos 7,5 mais 2. Tá certo? E aí o resultado dessa briga aqui, você vai ter menos 5,5. Confere? Porque números aqui têm sinais diferentes. A gente não soma. A gente vai subtrair aí, o resultado é menos 5,5. Você está vendo que a resposta é esta aqui. Menos 5,5. Beleza, lindo. E agora nós vamos fazer aqui só usando o poder da mente, tá certo? Ou usando aqui um métodozinho mais rápido. 2,5 vezes x, quem é x aqui na segunda coluna? Menos 1. Então, quando eu faço 2,5 vezes menos 1, vai ser menos 2,5. Mais 2. Confere? Se fosse 2,5 vezes 1, ia dar 2,5. Mas é 2,5 vezes menos 1. Então é menos 2,5. Mais 2, você já viu que a gente não soma. Por quê? Porque os números têm sinais diferentes. A gente subtrai. Tá certo? Quem é o resultado aí? Menos 0,5. Tá aqui ele. Beleza. Próxima. Para f de 2. Substitui onde? No x da brincadeira. Então é 2,5 vezes 2. Ou 2 vezes 2,5, que dá 5, mais 2, adivinha? 7. Tá aqui ele. Tranquilinho. E por último, f de 5 vai ser 2,5 vezes 5, né? Ou 5 vezes 2,5, que dá quem? 2,50 com 2,50 dá 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 2,50, 12,5 mais 2. De onde saiu esse 12,5? Isto vezes isto. Beleza? 14,5. Tá aqui ele. Oitava questão. As variáveis x e y assumem valores conforme a tabela. Pessoal, de acordo com a Bíblia, existe uma explicação aí para resolver essa questão que é meio cabeluda, tá certo? É usando sistema. Como nós não estamos estudando aqui sistemas, a gente, da maneira mais prática é esta, tá certo? Então, rapidinho aqui você resolve como aqui. Vamos fazer aqui por tentativa na primeira, na letra A. Eu quero saber qual é dessas aqui, qual é a lei que resulta nessa relação de números. Né? Por exemplo, para x igual a 0, y igual a menos 2. Para x igual a 1, y igual a 1. Para x igual a 2, y igual a 4. O que é que está por trás disto aqui? Qual é a regra? Qual é o segredo? É o que nós vamos descobrir aqui. Como? Tentando. Então, y é igual a 3x menos 2. Então, eu vou fazer 3 vezes 0, menos 2. Então, y dá igual a 0, menos 2, que é igual a menos 2. Beleza. Mas eu preciso testar em mais um para saber se é este mesmo. Eu preciso testar com o segundo número. E aí eu vou pegar y igual a 3 vezes 1 menos 2. Você está vendo o que foi que eu fiz? Eu estou trocando o valor de x no lugar do x. E aí eu tenho y igual 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. O valor de y aqui é 1? É. Então veja que quando eu peguei para x igual a 0, deu y igual a 2, conforme a tabela. Quando eu peguei para x igual a 1, deu y igual a 1, conforme a tabela. Ok? Então a gente pode concluir que é realmente a letra A. A regra aí, a lei da função, é 3x menos 2. E aí, cabeça, a função, a lei, é como se fosse o programa de uma máquina. Nós temos uma máquina e esta máquina aqui, essa tabela que vocês estão vendo, essa tabela obedece um comando. Que comando é este?
ela triplica e tira 2. Tá certo? Para cada entrada que você dá, ela triplica e tira 2. Então, quando você entrou com o 2, ela fez o quê? Ela triplicou. 3 vezes 2, 6. Menos 2, entregou 4. Quando você entrou com o 3, ela triplicou. 3 vezes 3, 9. E tirou 2, lhe entregou 7. Quando você entrou com o comando, ou enfim, entrou com a informação 4, ela triplicou o 4, foi para 12, tirou 2 e lhe entregou 10. Você percebe isto, cabeçamento? É isto que faz a lei da função, tá certo? É como se você tivesse uma máquina de calcular aí, ela faz exatamente isto, ela está programada para obedecer a essa regra aí.